Espírito Santo repousa sobre o Padre Adilson no momento da pregação. Espírito Santo repousa sobre mim, sobre nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Tudo bem, meninos? Graças a Deus. Saudade Pai. de estar aqui com vocês, viu? Uma alegria estar aqui. Faz tempo que eu não piso nesse palco do Louvemos o Senhor, né? Por um período aí apresentamos o povo lá do nosso Santuário Bom Jesus. Alegria ter vocês aqui. Isso. Cadê a faixa que vocês trouxeram para fazer a propaganda do Saê? Olha lá, mostra lá. Mostra lá, Josi. Aí, ó. Olha que coisa bonita. Sabe que eu sempre falo lá que essa aqui é a minha segunda casa, né? A primeira é o santuário, claro. Mas nós vamos começar a nossa pregação e claro que nós devemos começar com aquilo que nos conduz na fé, que ilumina a nossa vida, que é o Espírito Santo, né? Podemos cantar mais um refrão e uma estrofe? Pode ser desse mesmo ou de um outro. Você fecha os olhos neste momento e vai acompanhando no silêncio do seu coração, pode cantar junto também, pedindo justamente o Espírito Santo que possa te iluminar, você também na sua casa, com essa mesma postura de abertura à graça de Deus, à ação do Espírito Santo que transforma. Cantemos. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Cantemos, vem curar o nosso coração, vem curar. Vem curar nossos corações. Espírito Santo repousa, vem curar nossos corações. Espírito Santo repousa e traz unção a nós. Espírito Santo repousa e traz unção a nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Amém, amém. Vamos nos sentando. E você que também acompanha-nos aí na sua casa. Momento realmente de abrirmos o nosso coração à palavra de Deus, aos ensinamentos da nossa igreja. Momento de nos abrir, de fato, à ação do Espírito Santo na nossa vida. Todo tempo para nós é tempo de graça. Todo tempo é tempo de abertura a essa graça. Todo tempo é tempo de deixar-se ser conduzidos pelo Senhor. O nosso tema, o Espírito Santo, luz na nossa vida. E para pegar como referência para essa nossa primeira pregação do dia de hoje do nosso programa Louvemos o Senhor, nós vamos justamente refletir a partir daquilo que aconteceu com os apóstolos. O evento de Pentecostes. Aliás, celebramos alguns finais de semana atrás justamente a solenidade de Pentecostes, o envio do Espírito Santo, que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 1 seguintes. Mas nós vamos meditar a partir do versículo 3, que diz o seguinte: então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Muito bem. A primeira coisa que nós precisamos ter sempre presente e claro na nossa vida é que nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo. Pelo batismo, nos tornamos, melhor dizendo, membros da Igreja de Deus, da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, filhos de Deus, participantes desta mesma família de Deus. E ao sermos batizados em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nós é derramado o Espírito Santo. Esse Espírito que suscita em nós o desejo, a necessidade de caminhar em Cristo, com Cristo. Mas esse mesmo Espírito que nos conduz, a partir da maturidade da fé, a nos tornarmos testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o batizado, ou o batismo, serve justamente, ou melhor, imprime em nós o caráter de cristãos e nos conduz justamente para o compromisso da missão, no anúncio e no testemunho da boa nova do Senhor. No batismo também, a partir de recebermos o Espírito Santo, por ele é redimido em nós o pecado original, aquele pecado que nós herdamos dos nossos antigos pais do paraíso, Adão e Eva. Então, a partir do batismo, morre-se tudo aquilo que herdamos para vivermos de fato o tempo da graça de Deus em nossa vida por este sacramento. Isso quer dizer que já não herdamos mais pecado nenhum, mas a graça de Deus, a partir do Espírito Santo derramado sobre cada um de nós, nos faz viver este tempo de graça enquanto peregrinamos este mundo, até justamente alcançarmos o reino de Deus, até alcançarmos a vida eterna. É por isso que, a partir do batismo, redimiu-se os pecados, é tempo de graça para todos nós. É tempo justamente de nos abrirmos à ação de Deus para que essa graça seja derramada, porque já não mais existe o pecado herdado, mas existe sim a graça de Deus. E para que isso aconteça, eu preciso me abrir a esta graça e me abrir também à ação do Espírito Santo, porque a cada dia o Espírito vai conduzindo a minha vida, transformando a minha vida e justamente me sustentando para que eu possa caminhar na graça de Deus. E pela ação do Espírito Santo, o convite dado a cada um de nós é que justamente possamos viver a fidelidade da fé. A fidelidade da fé em Cristo Jesus. Porque, como diz o Senhor Jesus, já que hoje também celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, quando ele professa a fé, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, e ele vai dizer, não foi por homem que você disse isso, mas pela ação do Espírito Santo. E depois também o apóstolo Paulo vai reafirmar justamente isso, que ninguém proclama o nome de Jesus se não for pela ação do Espírito. E não é qualquer Espírito, é justamente o Espírito Santo de Deus. Esse que nos faz viver a fidelidade da fé, nos faz realmente acolher o Cristo como Senhor e Deus da nossa vida e nos faz de fato tê-lo como único Deus e Senhor. Isso significa então que pela ação do Espírito Santo nós nos tornamos fiéis ao Senhor, o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e caminhamos segundo aquilo que realmente Ele nos pede na sua palavra. Por isso que tudo aquilo que acontece na vida de cada um de nós, por isso que tudo aquilo que acontece na vida da fé de cada um de nós, é obra do Espírito Santo na nossa vida. É por isso que nós devemos tomar cuidado, porque às vezes nós nos fechamos à graça e ao mesmo tempo nós nos fechamos à ação do Espírito. E não é isso, é estar abertos à graça, é estar abertos à ação do Espírito. Aliás, para vocês que aqui estão, que são do santuário, com frequência eu digo isso, né? Que devemos estar abertos à graça, abertos à palavra do Senhor Jesus, para que por meio dela nós sejamos transformados. E é de fato isso que deve acontecer com cada um de nós, porque a fidelidade nos leva à confiança. A confiança nos leva à entrega, a entrega nos leva à abertura, e a abertura nos faz nos lançarmos ao Senhor Jesus, a fim de que realmente Ele, como diz também o apóstolo Paulo, torna-se tudo em cada um de nós. E aí a graça realmente é abundante, aí realmente a graça acontece na nossa vida. E aí, abertos ao Senhor, abertos ao Espírito Santo, abertos à graça, pelo Cristo nós somos conduzidos e também pelo Cristo nós
somos transformados e restaurados. E claro que não pode deixar de dizer que a ação também do Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz, é Ele que conduz a cada um de nós, é Ele que conduz a igreja para a vivência e para o testemunho da fé. E vive tudo isso aquele que vive a fidelidade da fé, aquele que vive a fidelidade em Cristo Jesus. Deste modo, então, se caminhamos nessa fidelidade, se caminhamos nessa confiança, nós também nos abrimos, e abrimos não só a nós mesmos, mas é bom fechar um pouquinho, abrimos a nossa mente e o nosso coração, justamente para acolher aquilo que nos diz o Senhor. Ora, a palavra de Deus é luz para a nossa vida, a palavra de Deus nos conduz, a palavra de Deus nos ilumina e nos faz caminhar na graça para justamente alcançar o reino dos céus. E se por ela somos conduzidos, ou se por ela somos iluminados, então é preciso justamente abrir-se também para esta palavra. Porque pela ação do Espírito a palavra toca o nosso coração e nos transforma. O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte, em relação à abertura da palavra de Deus, e fala justamente sobre aquilo que eu já citei, que é o trecho da confissão, da profissão de fé de Pedro, que diz assim: a fé é uma graça. Quando São Pedro confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas do meu Pai que está nos céus. A fé é o dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que preste esta fé, exige-se a graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e o converte a Deus. Abre os olhos da mente e dá a todos suavidade no consentir e crer na verdade. Então vejam aí que graça e que bênção tudo aquilo que o Espírito Santo realiza na nossa vida, tudo aquilo que Ele realmente faz em cada um de nós. Assim como Pedro, pela ação do Espírito Santo, nós também somos chamados a cada dia a nos colocar diante de Deus, nos colocar na presença do Senhor Jesus, para que justamente a sua palavra toque o nosso coração. E pela ação do Espírito Santo, de fato, possamos proclamar, como Pedro, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, é aquele que foi enviado pelo Pai para nos resgatar no seu amor nos resgatando, dando perdão dos nossos pecados e dando a cada um de nós a salvação. Porque foi por isso que o Senhor foi enviado ao mundo, foi para isso que Jesus veio ao mundo, para nos resgatar, para mostrar o amor de Deus por cada um de nós e para dizer: neste amor eu não quero perder nenhum dos meus, mas eu quero dar a todos a salvação. E tudo isso é obra do Pai, é obra do Filho, mas é também obra do Espírito Santo, porque a ação é de todos. E essa ação é das três pessoas da Trindade Santa. A nós cabe justamente nos deixar ser transformados e conduzidos pelo Espírito Santo, porque justamente a luz dissipa as trevas. O Cristo é luz, a sua palavra é luz na nossa vida. E conduzidos pelo Espírito Santo, iluminados pela palavra de Deus, somos realmente transformados pela graça que vem do próprio Senhor Jesus. Por isso que em nenhum momento nós podemos deixar de lado aquilo que realmente ilumina a nossa vida, que é justamente a palavra de Deus. Ela é fonte para tudo em cada um de nós. Ela é fonte para a transformação, para a conversão. Ela é fonte para a vida de fé. Ela é fonte para o testemunho da fé. Mas ela é, acima de tudo, graça na vida de cada um de nós. Graça que transforma, graça que restaura. E eu devo justamente meditar a palavra de Deus à luz do Espírito Santo. Por isso dizia que o Espírito deve abrir a nossa mente e o nosso coração, para que justamente possamos por ele ser iluminados, assim também como pela própria palavra de Deus. E aquele que deixa-se ser transformado pelo Espírito, aquele que deixa-se ser conduzido e iluminado pela palavra de Deus, esse não tem nada a perder. Pelo contrário, só tem a ganhar,
porque nós sabemos que Deus dá a nós aquilo que é bom. Deus nos dá somente aquilo que é bom. Nada de ruim Deus vai nos dar, Ele só quer o bem para cada um de nós. Ele nos dá aquilo que é bom, porque quer de nós o bem. E diante de tudo isso, se iluminados pela palavra, se conduzidos por ela, nós por ela também somos sustentados. E pela ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós, nós vamos com clareza, à luz, volto a dizer, à luz do Espírito Santo, saber discernir, diferenciar entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. Porque aí nós vamos saber, se eu pego esse caminho do mal, eu sei qual vai ser o meu fim. Se eu pego esse caminho que é o caminho do bem, eu sei também qual vai ser o meu fim, aonde eu vou chegar. Agora, se de fato eu me abro à graça, se de fato eu me deixo ser conduzido pelo Senhor e pela sua palavra, se de fato eu me deixo ser transformado pelo Espírito Santo, a minha escolha é certa, e é uma só. Eu vou buscar o caminho do bem. Eu vou fazer como Deus, como o próprio Cristo, praticar o bem e testemunhar tudo aquilo que é bom para o outro, para o meu irmão. E aí volto a dizer, tudo isso pela ação do Espírito Santo em cada um de nós. Porque nós não vamos fazer isso à mercê de qualquer coisa ou à nossa própria vontade. Mas nós vamos fazê-la justamente pela ação do Espírito Santo. Por isso que é fundamental, minha gente, o nosso testemunho, a nossa vivência de fé. Então eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, eu não dou, né? Eu sempre brinco e digo assim, um saco vazio não serve para nada, se eu não tiver algo para colocar dentro dele. A partir do momento que eu tenho um lixo ou alguma outra coisa que eu vou colocar dentro do saco, ele me será útil. Fora isso, não. É a mesma coisa essas cadeiras que vocês estão sentados aí. Agora elas estão sendo úteis para vocês, porque vocês estão usando dessa cadeira. A partir do momento que vocês levantarem, a cadeira continua, mas para vocês, no momento que vocês a deixaram, ela já não serve mais. Assim também é a condição da vivência da fé. Assim também é a abertura ao Espírito Santo. Porque nós devemos saber e ter presente na nossa vida que todos nós, a cada instante da nossa vida, necessitamos do Espírito Santo em nós. É Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos iluminar, é Ele que realmente vai nos sustentar na vivência da fé. Essa luz, né, que nos conduz, o Espírito, o próprio Cristo, a própria palavra, também o nosso catecismo vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que está lá justamente no número 38 do nosso catecismo, que diz o seguinte: por isso, o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus. Aquilo que Jesus nos mostrou, né? Quando Felipe questiona e diz, Pai, Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer o que para Felipe? Felipe, eu sou tanto tempo com vocês e você ainda não conhece o Pai. Então o Senhor nos revelou, nos mostrou quem é o Pai. E o fez e nos faz conhecê-lo justamente pelo Espírito Santo. E continua aqui o trecho do catecismo, né? Não somente sobre o que ultrapassa o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais, de que per si não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual de cada um de nós, do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro. É engraçado, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, porque a gente tem que falar essas coisas, né? É muito interessante que tem gente que diz, não, eu sou cristão, sou conduzido pelo Espírito, é o Espírito que ilumina, que conduz a minha vida. Mas olha, toda segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado quer dizer sábado, e domingo está lá, ou ouvindo rádio, ou abrindo o jornal, ou vendo a revista, para ler o horóscopo. Mas peraí, está sendo conduzido por quê? Que luz é essa que ilumina, afinal de contas? Está aí, ó, está misturando as coisas, não está tendo entendimento, não está aberto ao Espírito Santo para que realmente possa haver o entendimento e a partir daí renunciar todas essas coisas para deixar-se ser conduzido pela palavra, para deixar-se ser iluminado pelo Espírito Santo. Quando não, nossa, ontem aconteceu um acidente com meu amigo, Deus me livre, acontecer isso comigo, vou até bater na madeira.
Eu ia falar uma palavra italiana aqui, mas eu não posso não, porque é palavrão, viu? Vai que alguém está em casa vai saber, né? Ué, peraí, quem vai te libertar de alguma coisa é um pedaço de madeira, minha gente? É? É um pedaço de madeira? Falem, em nome de Jesus. Claro que não. Quem nos liberta, quem nos restaura, quem nos protege é o Senhor. Então não é horóscopo, não é pedaço de madeira, não é tantas outras coisas que às vezes vai se buscar atrás. Então, se eu me abro à ação do Espírito Santo, realmente eu renuncio todas essas coisas para caminhar à luz do Espírito Santo, conduzidos e iluminados por Ele e pela palavra do Senhor Jesus. Eu não tenho necessidade de buscar obras humanas, porque eu tenho o próprio Senhor que dá tudo para mim. Para que eu busco obra humana? Não tem necessidade, não preciso disso. É o Senhor que me dá tudo. Não dizia que o Senhor nos dá tudo aquilo que é bom? E é exatamente isso. É Ele que nos dá tudo que é bom. Eu vou falar uma coisa aqui que é muito engraçado, porque aí é profissional, né? Mas a minha cunhada é jornalista também. E eles tinham em sociedade um site, e é assim, ela ria muito quando ela falava isso, porque a sessão dela era justamente de escrever sobre horóscopo. Aí ela dizia assim, Dilson, o que eu posso fazer? É o meu ganha-pão, mas eu escrevo, porque eu não acredito em nada daquilo. Mas, infelizmente, tem gente que acredita. Né? O que a gente pode fazer? Vamos rezar por essas pessoas, né? Porque uma outra vez, né, num jornal de grande circulação aí do Brasil, a mesma coisa, né? Um amigo meu trabalhava, mas não era jornalista, não era nada, era auxiliar de escritório, e ele também foi escalado para escrever essas coisas lá no jornal. Quando não, outros escrevem para a rádio. Não é? E aí, peraí, o que o Espírito Santo está fazendo na minha vida? Ou melhor, porque ele faz tudo, né? O que eu estou deixando o Espírito fazer em mim? O que eu estou deixando o Espírito fazer na minha vida? Essa é a pergunta que cada um de nós deve se fazer e ao mesmo tempo se perguntar. Se eu realmente estou me deixando caminhar sob a luz, estou me deixando ser iluminado por essa mesma luz, ou se eu ainda estou num ambiente meio turvo, né? Meio treva, luz, estou meio dividido ali. Como é que realmente está a minha condição de fé, como realmente está a minha abertura ao Espírito Santo. Meu Deus, para quê? Tanta graça na nossa vida, tanta coisa na vida de cada um de nós. Hein? Vocês são testemunhas das próprias bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós lá no santuário. Quanta graça. Não é? A gente sempre fala isso. Aliás, ontem, eu vou abrir um parênteses aqui, né? Ontem, celebrando lá para o neocatecumenato, e um membro da comunidade que está acompanhando com a gente a novena toda sexta-feira na missa lá no santuário, a novena das mãos, e ela veio desesperada, mas o desespero dela não era de angústia, mas era de alegria, desesperada em prantos, porque ela falou assim, padre, Deus foi misericordioso, muito amoroso comigo, tão rápido. Na terceira semana que nós estamos rezando a novena, eu recebi 2 graças na própria sexta-feira. E ela vai dar testemunho lá no santuário sexta-feira que vem, viu? Participem lá na missa. Na missa com a novena das mãos estão cuidadas, sexta-feira, 7h30. Aí vocês vão ver a graça. Quando eu falo, por onde eu vou no Brasil e lá no santuário também, que essa novena é poderosa e quando se clama, se pede com fé, a graça acontece, a prova disso está lá já. 3 semanas que iniciamos a missa com a novena e a graça já foi alcançada. Então, vejam que é obra de Deus, graça de Deus e ação do Espírito Santo, né? Invoca. Aliás, a irmã, dá um close na irmã ali, ó. A mãe dela ali, ó, a irmã Rosângela. A irmã dela a mãe dela é devotíssima. Até trouxe, né? Tem a outra irmã também. Dá um tchauzinho, irmã. Dá para o povo de Minas. Ali a mãe dela, que é devotíssima. A outra está longe ali. A irmã Jerusa está escondida, irmã. Ali também, ó, dá para mostrar lá, Pedrão? A irmã ali também, a freira e a irmã, agora a outra irmã, a irmã dela que é devotíssima também, dá um tchauzinho aí, né? E o povo, olha que bonito, ó, o povo organizado, com camisa, mostra lá o povo com a camisa que fizeram para vir para cá, hein? Coisa boa, né? Deus seja louvado. Então nós vamos vendo, por que eu estou mostrando e falando tudo isso? Porque nós vamos vendo que é obra do Espírito Santo, é dom de Deus, é graça na vida de cada um de nós, né?
Então, volto lá, quando nos abrimos à ação do Espírito Santo, nos abrimos à graça de Deus. E quando nos abrimos à graça, ela acontece. Por isso, é total condição de abertura, né? Para que justamente o Espírito possa nos conduzir, iluminar a nossa vida. Bendito seja Deus por isso. Porque o Espírito age em nós e nós concretizamos pela nossa vivência de fé e pelo nosso testemunho aquilo que o Espírito Santo realiza em nós. Não é? Por isso que é importante lembrar que toda ação de conversão e de transformação é para mim primeiro, né? A obra do Espírito Santo vem ao encontro de cada um. A salvação é individual, no entanto, fomos constituídos povo para sermos salvos como povo. Assim como também a ação do Espírito é individual, mas também como povo, né? É para todos. Então ele vai agindo em cada um de nós, mas ao mesmo tempo age em todos aqueles que professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, caminha com Ele e Ele é que conduz. Por isso, volto a dizer, a abertura. Abertura para que a graça aconteça. Abertura para que realmente nós possamos mudar, nós possamos nos converter. Abertura para que realmente nós sejamos iluminados pela graça de Deus. Eu me lembro que um dia, vocês sabem que eu gosto sempre de falar, né? Às vezes algumas coisas eu falo até lá no sermão, lá na homilia, no santuário. Eu fui participar de um programa numa outra emissora aí, né? E aí era um programa de cunho interreligioso. Então estava eu como católico, padre, tinha um pastor, tinha um outro evangélico da igreja, um neopentecostal, melhor dizendo, não pastor neopentecostal. Vocês entendem quando eu falo neopentecostal? Essas igrejas que surgiram aí, essas aí que vocês sabem qual é, não preciso falar o nome. Depois um outro pastor das evangélicas mais tradicionais, e tinha também um pai de santo. Quando eu entrei não é para fazer não é para respeitar. Cada um tem que ter a sua fé. Não é? Nós, como igreja católica, somos os que mais lutamos pela liberdade religiosa. Não é? Então, o preconceito. Deixa eu terminar de falar. Não é? Aí, quando eu cheguei no camarim, os pastores estavam acabando com aquele pai de santo. A hora que eu entrei na porta, o pastor se retirou, chegou na minha frente e dando assim, graças a Deus, entrou um ser de luz aqui. A hora que o senhor entrou nessa porta, essa sala iluminou. E o que eu tive que fazer? Falar com os pastores para que parassem de atacar e que respeitassem. Ele tem a fé dele, eu tenho a minha, o outro tem o do outro e o outro tem o do outro. Eu não posso ficar condenando, julgando, nada disso. Eu devo respeitar, assim como eles devem me respeitar. Essa é a condição. E isso é a abertura do Espírito Santo. Isso é a ação do Espírito Santo. E não bastou lá no camarim, né, ou na coxinha, como a gente chama. A coxinha é esse lugar que a gente fica aqui atrás, escondido. Né? Não bastasse isso, no ar foi a mesma coisa. Aí eu falei para ele, mas espera, vamos respeitar. Nós estamos aqui para falar de um tema comum, do qual nós lutamos pela paz e pela dignidade humana. E se nós não viemos para falar de paz e estamos ofendendo um ao outro, então vamos parar aqui porque não tem sentido. A paz se dá a partir do respeito. Eu respeito o outro, eu aceito o outro e vivo essa paz quando realmente eu deixo o Espírito Santo agir plenamente na minha vida. É isso que precisa ser claro a cada um de nós. Não é porque eu não concordo com o outro que eu vou acabar com ele. Eu posso dizer, olha, eu não concordo com aquilo que você faz, mas tudo bem, faça o que você quer. Me respeite que eu vou te respeitar, ponto e basta. É isso. Isso é justamente o deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo. No entanto, ou eu realmente vou por um lado ou vou para o outro, porque também eu não posso ficar dividido. Ou eu realmente sou um cristão verdadeiro, que conduzido e iluminado pelo Espírito Santo, vou proclamar a fé somente no Senhor Jesus, ou se eu estou dividido, eu tenho que escolher. Jesus vai nos dizer que não dá para servir a dois senhores. Ou sirvo um, ou sirvo outro. Dividido ninguém pode estar. Então, pela ação do Espírito Santo, nós somos conduzidos aqui, senão justamente a viver realmente aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos. Viver uma fé intensa, uma fé verdadeira. Uma fé que realmente nos faz sempre mais caminhar com o Senhor. Na graça, no amor, na fé,
caminhar com o Senhor nessa vivência e nesse testemunho de fé? É por isso que nós somos chamados. E é por isso que o Senhor nos deu o Espírito Santo, para justamente nos conduzir. E como disse para os apóstolos, Ele também diz a cada um de nós, para nos fazer recordar todas essas coisas. E que coisas são essas, senão justamente a nossa fé, aquilo que nós cremos, para viver, recordar primeiro para nós mesmos, a fim de que depois, pela nossa palavra e pela nossa ação, conduzidos pelo Espírito, nós vamos testemunhar para o outro. Ao exemplo lá do saco, né? Se eu tenho alguma coisa para colocar dentro, ele é útil. Se eu não tenho, naquele momento ele não me será útil. Então eu posso dar para o outro aquilo que eu tenho. O vazio não é nada, é um vazio. Não é? Então é preciso sempre pedir a graça de Deus. É preciso sempre clamar para que o Espírito Santo seja infundido na vida de cada um de nós. Porque nós recebemos, mas ele é para ser infundido diariamente. Não existe um novo envio do Espírito Santo, existe a efusão do Espírito Santo sobre cada um de nós, que é diferente. Porque recebemos uma vez só, no nosso batismo, mas clamamos, pedimos, foi o que fizemos com o canto. Pedimos o Espírito Santo, então pedimos para que o Espírito fosse infundido na vida de cada um de nós, para que justamente nós pudéssemos caminhar na graça de Deus, caminhar na luz do Senhor Jesus, na luz do próprio Espírito Santo. Então, assim como o Senhor Jesus, assim como a palavra, assim como o próprio Espírito Santo, né, tudo isso faz o que senão justamente nos afastar das trevas do pecado e do mal para caminhar na luz do próprio Cristo Jesus. Por que eu usei o exemplo lá, daquela vez que eu fui naquele programa interreligioso? Porque justamente aqueles que pregavam o Cristo não estavam sendo luz para aquele homem. Não estavam sendo. Porque estavam julgando, condenando, falando mal. Agora, quando, independente, eu acolho, eu amo, eu estou sendo luz, eu estou mostrando. Então eu torno-se também um sinal para aquela pessoa. Às vezes a gente não tem uma fama muito boa de cristão, né? Se a gente não faz para mudar isso, aí a coisa fica pior. Então, o Espírito Santo é que nos ajuda a tudo isso. O Espírito Santo é que nos ilumina justamente para que vivamos na luz. Sai arrancando de nós a treva do mal, do pecado, de tudo aquilo que endurece o nosso coração, a nossa vida, tudo aquilo que nos fecha ao Senhor Jesus, tudo aquilo que nos impede de viver a graça em Deus. E justamente, mais uma vez, né, o catecismo, ele vai dizer o seguinte, né? Aí ele fala justamente referindo-se ao sacramento do batismo. Então ele diz assim, esse banho, que é o batismo, é chamado iluminação, porque aqueles que recebem este ensinamento, esta catequese, têm o Espírito iluminado. Depois de receber o batismo, no batismo, melhor dizendo, o verbo, a luz verdadeira que ilumina todo o homem, o batizado, após ter sido iluminado, se converte em filho da luz, e em luz, ele mesmo. E aí, a nossa luz está acesa ou está apagada? Vamos lá, vamos nos perguntar? A nossa luz está acesa ou está apagada? São Gregório de Nazianzo, ele diz o seguinte, o batismo é o mais belo e o mais magnífico dom de Deus. Chamamo-lo de dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e tudo o que existe de mais precioso. Dom, porque é conferido àqueles que nada trazem. Graça, porque é dado até a culpados. Batismo, porque o pecado é sepultado na água. Unção, porque é sagrado e régio. Por isso, todos nós, todos os ungidos, os batizados, são régios, porque participam também da realeza de Jesus Cristo. E ele continua, iluminação, porque é luz resplandecente. Veste, porque cobre a nossa vergonha. Banho, porque nos lava. Selo, porque nos guarda.
e é o sinal do senhorio de Deus. Muito bem, aí eu perguntei, né? Nós estamos aí caminhando na luz, ou a nossa luz realmente, ou melhor, estamos sendo seres iluminados, ou o que nós estamos sendo? Essa realmente é a pergunta que cada um de nós deve se fazer. Talvez, né, nós até nos deixemos ser iluminados pelo Espírito Santo, nos deixamos ser transformados por esse mesmo Espírito. Mas uma grande pergunta que cada um de nós deve se fazer, e você também que está na sua casa: como você tem deixado o Espírito Santo agir na sua vida? O que realmente Ele tem te tocado, o que Ele tem te transformado? O seu coração é a resposta para isso. E por que o coração é a resposta para isso? Porque justamente é o coração, ou é no coração, que nós guardamos todos os nossos sentimentos. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Antes de encerrar essa nossa pregação, eu quero convidar vocês que estão aqui, se você puder também, aí na sua casa, que você pudesse agora fechar os seus olhos por um instante. Pode curvar a sua cabeça. E agora você vai se abrir ao Espírito Santo. Mas não vai ser uma simples abertura de mente. Você vai abrir o seu coração ao Senhor. Você vai entregar esse coração ao Senhor Jesus. E a primeira pergunta que você deve se fazer ao entregar esse coração ao Senhor Jesus é o que você tem alimentado nele. Talvez você tenha passado por muitas aflições, muitas dores, muitos sofrimentos, e esse coração está ferido. Talvez você tenha sofrido porque alguém te magoou, te feriu de tal forma que você carrega essa mágoa. Talvez já chegou ao extremo de tornar-se ódio, raiva. E agora então é a hora de você realmente, do fundo do seu coração, do íntimo do seu ser, dizer: Senhor Jesus, pela ação do Espírito Santo, toca o meu coração. Faça-me de fato um ser de luz. Tira dele todo o sofrimento. Tira dele toda a mágoa. Restaura, Senhor, o meu coração. E vai entregando tudo isso que você traz aí. Talvez coisas de muito tempo atrás que você ainda não conseguiu arrancar do seu coração. Coisa que ainda você não conseguiu se libertar. Agora é o momento de você tomar posse da graça na abertura da ação do Espírito Santo em sua vida. Agora é realmente hora de você dizer: Senhor, eu não quero mais carregar nada disso em minha vida. Talvez você precisa perdoar alguém que até hoje você não conseguiu perdoar. A graça está passando sobre você. A graça está sendo derramada sobre você. Pelo poder do nome do Senhor Jesus, toma posse dessa graça. Você não vai sair daqui nesse dia como você chegou. A partir desta pregação, você realmente não vai sair daqui. Porque agora você está se abrindo realmente ao Espírito Santo. Você está deixando-se ser conduzido por esse mesmo Espírito. E o Senhor, pela ação do Espírito Santo, está tocando o seu coração. O Senhor realmente está te libertando nesse momento. Quanta graça, quanta bênção. Talvez você não conseguiu perdoar o seu pai por algo que ele te fez. Talvez você não conseguiu perdoar a sua mãe por algo que ela te fez. Talvez você não conseguiu perdoar o seu filho, a sua filha, por algo que te fez. Talvez você não conseguiu perdoar um tio, uma tia, alguém que fez algo por você, que te magoa e que te machuca até hoje. Agora realmente, entregue isso ao Senhor Jesus. Coloca tudo isso na presença de Deus. E tem o propósito realmente
de caminhar na graça, de sair daqui totalmente transformado, como dito. Esse vai ser um dia diferente para você que aqui está. Esse vai ser um dia diferente para você que está na sua casa, que você também que está sendo chamado a ter essa mesma condição da entrega. Entrega também as suas angústias, os seus sofrimentos ao Senhor e abra-se de fato à ação do Espírito Santo. O Espírito que te restaura, o Espírito que te transforma, o Espírito que te conduz. Não deixe essas coisas ruins tocarem a sua vida mais não. Não deixe essas coisas ruins te machucarem. Pela ação do Espírito Santo, se você precisa perdoar, perdoa. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Quem mais sofre com tudo isso é você. O seu coração se torna duro. Você se torna uma pessoa amarga. Você sofre fisicamente, espiritualmente. Porque a falta de perdão não só gera a doença espiritual, mas gera também a doença física. Quantas pessoas sofrem de doenças graves por um único motivo? Porque não conseguiu perdoar. Porque não conseguiu pedir o perdão. Bendito seja Deus. O Espírito Santo está sendo realmente infundido sobre você. O Senhor Jesus está tocando a sua vida agora. O Senhor está tocando o seu coração. O Senhor está te libertando de tudo isso. Não deixe essas coisas se apossarem de você. Não tenha medo de confiar no Senhor Jesus. Se abra realmente a Ele e deixe a graça acontecer. A graça que transforma, a graça que restaura. Porque você que está aqui, você tem que perdoar uma pessoa. E você sabe qual é essa pessoa que você precisa perdoar. E o Senhor está justamente tocando o seu coração agora, para que de fato isso aconteça. E você não vai se fechar à graça de Deus. Porque, como dito, você vai sair daqui transformado, restaurado pela graça de Deus e a ação do Espírito Santo na sua vida. Então, quando você chegar na sua casa, se essa pessoa estiver próxima, vá ao encontro dela, peça perdão. Se não, liga, mas no momento mais que oportuno, vá ao encontro dessa pessoa, porque o perdão se pede e se dá olho no olho, porque a boca fala, mas às vezes a boca não fala a verdade, mas o coração, os olhos falam e sempre falam a verdade. Então não tenha medo, confia no Senhor, caminhando na graça de Deus. Deixa Jesus tocar o seu coração. Continue com os seus olhos fechados. Vá acompanhando este canto e vai deixando realmente o Espírito Santo ser infundido sobre você. O Espírito Santo te transformando, te tocando, te restaurando. O Espírito Santo te iluminando. Espírito Santo de Deus, inunda o meu ser. Inunda o meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor e alegrar-me em ti. Inunda meu ser, ai, inunda. Vamos cantar agora com fé. Levanta e vamos ficar em pé. Inunda meu ser, ai, inunda meu ser. Inunda, Inunda meu ser, ai, inunda meu ser. inunda, Inunda meu ser, ai, inunda